Então, se prepare, porque nós temos que se preparar, se posicionar, aleluia, para viver o que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós se comportamos como, aleluia, pessoas que nunca vai viver aquilo que Deus tem para nós. Nós se comportamos como se nunca fosse acontecer aquilo que Deus tem para nós. E hoje o Senhor está dizendo para você, se comporte, aleluia, como se você estivesse vivendo o que Deus tem para você. Se comporte à altura da promessa. Muitas das vezes nós falamos, quando acontecer eu faço isso. Você é assim? Quando Deus me der, eu vou mudar. Não é? E o Senhor está dizendo, mude antes, não só quando acontecer. Se comporte e ande como se você já estivesse vivendo dentro daquilo que Deus preparou para você. Aleluia. Todos os votos que eu faço com o Senhor, aleluia. Se você vai votar com Deus, você tem que saber que você vai votar para cumprir. Você não pode votar para não cumprir. A própria Bíblia fala que é melhor que nunca tivesse votado se você não vai cumprir o voto. Eu já faço antes, mesmo de acontecer aquilo que eu queria. Aleluia. Por quê? Porque eu sei que vai acontecer. Eu me comporto como se eu já estivesse vivendo algo que ainda não aconteceu. E isso se chama fé. Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, se comporte à altura da promessa que eu tenho para você. Se comporte à altura do que eu tenho revelado. Se comporte à altura do que eu tenho lhe mostrado. Aleluia. Porque assim você vai começar a ver as coisas acontecendo. Não deixe para fazer quando acontecer. Isso dentro de você é como se você não estivesse acreditando que Deus é capaz de realizar, de fazer acontecer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui outra resposta. Aleluia, a qual o Senhor falava comigo. E hoje eu vim aqui para entregar para você, aleluia, aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Eu vim aqui exatamente dizer o que Deus quer falar contigo. E hoje, aleluia, o Senhor vai dar algumas respostas para perguntas de pessoas. E o Senhor diz assim, tem dúvidas que vão ser arrancadas, tem dúvidas que vão ser tiradas, tem dúvidas hoje que vão ser cessadas, porque eu, o Senhor, trarei clareza para a resposta, decisões daquilo que você tem, aleluia, me pedido, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 12, versículo 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Ruth, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Aleluia. Pedro entende o que estava acontecendo. Tem coisas que primeiro o Senhor vai fazer você entender. Eu disse que você estava aqui. Aleluia. Para receber resposta do Senhor. Tem coisas que o Senhor vai lhe fazer primeiro entender. Tem coisas que o Senhor, aleluia, vai fazer você compreender o que não está compreendendo no momento. Pedro tinha acabado de sair de uma prisão. O anjo que o Senhor enviou tirou Pedro, abriu as portas. Ele passou por elas. Aleluia. Só que ele ainda não estava entendendo o que de fato estava acontecendo com ele. Ele não sabia se era uma visão, se estava sonhando ou se de fato estava acontecendo. Porque tem coisa,
na nossa vida que quando o Senhor começa a fazer, muitas das vezes nós não sabemos o que está acontecendo. E Pedro, ele teria que entender o que Jesus estava operando. Porque Jesus já estava operando, aleluia, desde quando mandou o anjo abrir as portas para ele passar. Tinha, aleluia, um portão de ferro. Tem coisa, aleluia, que parece que não vai acontecer. Mas quando o Senhor quer, o Senhor faz acontecer. E o Senhor manda dizer para ti: descansa o teu coração, porque até aquilo que parece ser de ferro, duro, que parece que não vai acontecer, parece que você não vai sair de dentro, parece que vai lhe prender lá dentro para sempre. Eu sou o Senhor, aleluia, que abro para você passar. Eu sou o Senhor que sinalizo para você sair. Não ia ser portão, nem corrente, nem prisão que iria prender Pedro dentro do ambiente aonde o Senhor não queria que ele estivesse. Todo o ambiente, aleluia, que tenta te prender, aleluia, que tenta te segurar, aleluia, não vai conseguir, porque Deus não vai deixar você presa dentro de ambiente. Pelo contrário, o Senhor vai abrir acessos para você sair de lugares que não é para você estar. E ali, aleluia, Pedro sai. E agora Pedro vai para casa de Maria, mãe de João Marcos. Aleluia. Quando ele entendeu o que havia acontecido. Veja que foi necessário ele entender, processar tudo o que havia acontecido. E agora ele vai para casa de Maria. Aleluia. Ele tinha uma direção. Chegando lá, ele bate na porta. Aleluia. E a empregada chamada Ruth foi ver quem era. Quando ela reconhece a voz, em vez de abrir a porta, aleluia, ela voltou para contar que Pedro estava lá fora. Quantas oportunidades nós perdemos por falta de vigilância. Cuidado, tem coisas que Deus leva diretamente para suas mãos. E por você não ter maturidade para sustentar, você acaba passando aquilo que Deus lhe entregou de bandeja para outra pessoa. Então sustente o que Deus vai colocar nas suas mãos.